O recurso especial tem fundamentação vinculada, portanto, não pode o STJ ir além daquilo que foi devolvido pelo especial. Se o RESP, ou melhor, se o acórdão tem 3 fundamentos acerca da mesma questão jurídica e no RESP vem só um argumento questionando um desses pontos e ele deixa os outros 2 de fora, ou vem só 2 e deixa um de fora, significa que aquele que ficou de fora não foi refutado no RESP. Então, aquele ponto que não foi refutado não pode ser apreciado pelo STJ. Por quê? Devido à fundamentação vinculada estrita que existe no RESP. Ou seja, mesmo que o STJ, é como se fosse aqui, olha, eu tenho uma extensão aqui, eu vou fazer o seguinte. Então, isso aqui é uma extensão elétrica. Tem 3 pontos. Então, o acórdão deu 3 fundamentos lá do TJ de origem. Não pode, nega o provimento à apelação por conta desse ponto e desse ponto. Aqui não está passando a energia? Tá passando a energia. Inclusive, tá ligado? Não. Então, aqui ó, tem 3 pontos. Aqui está a fundamentação, a decisão jurídica. A base está aqui. O motivo é este, o motivo é este, o motivo é esse. Esses 3 motivos dão base. Se eu ligar em qualquer um, não funciona? Funciona. Ou seja, esses 3 fundamentos, eles dão mais estrutura para o acórdão, que está aqui. Se eu tiro 2, que eu impugnei por meio do recurso especial, a extensão vai deixar de funcionar? Não. Se eu venho com fita isolante aqui e isolo esses 2, ok? Estão obstruídos. A extensão vai parar de funcionar? Não. Ela vai continuar a funcionar. O que significa dizer que, mesmo que no recurso especial eu consiga refutar esses 2 fundamentos utilizados pelo tribunal de origem, mas este daqui eu não consiga, por eu não ter atacado esse fundamento no RESP, o STJ não vai poder entrar neste ponto. Por quê? Porque o RESP tem fundamentação estritamente vinculada. O STJ só vai poder entrar neste ponto que eu levei no RESP e neste ponto que eu levei no RESP. Este outro fundamento do acórdão de origem que eu não ataquei no meu recurso especial não pode ser apreciado pelo STJ porque, novamente, não pode o STJ ir além dos fundamentos deduzidos no recurso especial pela fundamentação estritamente vinculada. O que significa dizer? Essa extensão dá choque? Dá. Se ela estiver ligada ali, dá choque. Em qual das tomadas? Qualquer uma das 3. Ela funcionando plenamente. Se eu meter o dedo, dá choque, dá choque, dá choque. Ok. Para não dar choque, o que eu tenho que fazer? Isolar as 3. Assim ela dá choque? Não, está isolada. Se eu deixo uma de fora, ela dá choque? Dá. Se eu meto o dedo aqui, ela dá choque. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger todos os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para conceder ou negar o direito. Se eu deixo só um de fora e esse um é suficiente para manter a base, a estrutura jurídica concedida pelo acórdão recorrido, não adianta o RESP, porque o STJ só vai se limitar àquilo que foi devolvido e, portanto, ele não vai analisar a lei. E isso é fundamental para você entender tudo sobre a súmula 283. Preste atenção no seguinte. Mais ou menos esse é o texto da 283 falando em outras palavras. Não se conhece do recurso especial quando não tiver sido atacado fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Então lembre disso aqui. Se eu tenho uma só fonte de energia, eu tomo choque.
você tem que atacar todos. Então, preste atenção, tem algumas coisas que são muito comuns. Alguns fundamentos, algumas expressões que são muito comuns, já fique atento a elas, mas não só. Elas já chamam atenção, mas não se limite a elas. Por exemplo, esse direito é indevido por conta de tal previsão legal, do artigo X, que prevê assim, 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 assim. Aí ele dá lá o argumento. Tudo isso aqui ele está explicando qual é a decisão. Além do mais, preste atenção nesse além do mais, ele está dando o quê? Uma outra fonte de energia, um outro substrato jurídico, adoro essa expressão, um outro substrato jurídico para a mesma decisão. Um outro fundamento no mesmo sentido daquele que ele já tinha decidido. Precisa? Não. É essencial? Não. Agrega valor? Sim. É um fundamento autônomo e suficiente? Muitas vezes sim. Então, se ele disser, isso tem previsão lá no artigo X da lei Y, também tem previsão no artigo X do Código Civil. Aí você vai dizer, o artigo X da lei Y, uma lei especial, que está falando no mesmo sentido do Código Civil, tá? Está no mesmo sentido. Essa lei Y, especial, ela é suficiente para a decisão do tribunal? É. Então eu tenho que atacar esse fundamento utilizado. E ele fala, além do mais, também tem previsão em lei posterior, mais recente, que foi em 2002, o Código Civil, que trouxe isso, assim, 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 blá, 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 blá. Opa, ele trouxe o quê? Um novo fundamento jurídico, que está ratificando, corroborando, confirmando tudo aquilo que ele trouxe, trazendo mais força. Então ele está dando o quê? Uma segunda fonte de energia para a decisão a ser tomada. Então ele traz essas duas, tá bom? Vamos fingir que só tem duas fontes. Então se você vai e fala, a lei especial não se aplica por essa e essa razão. Você traz isso no seu RESP. O STJ até pode dizer o seguinte, realmente não se aplica a lei especial por conta disso, 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 disso e disso. E aí ele dá provimento ao seu RESP. Vai adiantar? Não. Por quê? Porque o RESP tem fundamentação vinculada, o STJ vai falar só da lei especial e não vai falar nada do quê? Do Código Civil, que está aqui, ó, a outra fonte de energia para manter o acórdão recorrido. Por conta disso, o acórdão recorrido não pode ser reformado pelo STJ e, por isso, ele ficaria precluso e o STJ não tem a força jurisdicional para infirmar esse ponto do acórdão, para reformar o acórdão e, por isso, ele fica mantido. Por isso, não vale nem a pena o STJ gastar energia, gastar tempo, gastar dinheiro para analisar todos os pontos do RESP, se, nem que seja por um, suficiente e autônomo por si só, fica o acórdão recorrido mantido. Fez mais sentido agora? Essa aqui é, em outras palavras, a súmula 283. Não se conhece do recurso especial quando não infirmado fundamento suficiente e autônomo por si só para a manutenção do acórdão recorrido. Esta súmula 283 do Supremo está em vigor plenamente desde 1963. Então, não vem com esse argumento fajuto de que estão inventando jurisprudência defensiva. Não, não é defensiva não. Desde 1963 nós já vamos aí para quase 60 anos desta súmula, plenamente aplicada pelo Supremo sob a égide da Constituição de 46, de 67/69 e de 88, e encampada pelo STJ desde 88. Então o que a gente precisa? Entender a lógica por trás para então fazermos o quê? O que eu tenho chamado, uma expressão que eu passei a usar, e que é o erro de petição. Eu nunca vi ninguém falar nisso, mas por isso que eu
criei essa expressão. Erro de petição no RESP é devido à formalidade muito grande do RESP. Erro de petição é quando, pela específica formalidade do recurso especial, existe um erro que pode ser corrigido. Vou falar de novo. Erro de petição é quando, devido à específica formalidade do recurso especial, existe uma estratégia argumentativa no RESP que induz um erro, que gera um equívoco que não seria erro em nenhum outro tipo de recurso no ordenamento jurídico. Mas no RESP enseja o seu não conhecimento. Por exemplo, a súmula 283, a súmula 284, a súmula 280, a súmula 281 também. Então essas são estratégias que podem ser evitadas facilmente. É só você entender a argumentação igual a 283 e que aqui você tem que impugnar 2. E se o acórdão trouxe 3 fundamentos, 3 fontes de energia para manter vivo o acórdão, você precisa impugnar todos os 3 pontos, as 3 fontes de energia. Pensa o seguinte, impugnei uma, acabou a fonte de energia? Não. Impugnei a outra, acabou? Não. Impugnei as 3. Agora o STJ pode? Pode. Então, na hora que você estiver fazendo o seu recurso especial de maneira bem pragmática, analise o acórdão e eu até sugiro fazer uma espécie de tabela. Pode ser uma forma muito simples. Qual foi o argumento utilizado? Melhor falando, qual foi o fundamento utilizado pelo acórdão? Ele falou que tem uma lei tal, ele falou que tem um princípio tal, ele falou que tem uma analogia X, ele falou que tem uma análise probatória tal. Bote quais os pontos que ele utilizou como fundamentos, ok? E aí vá traçando uma linha. Eu falei no meu recurso especial sobre isso? Não. Falei. Não falei. Opa, volta lá no texto do seu recurso especial e fala, nem que seja como, ademais, quanto ao fundamento utilizado em tal e tal ponto, não prospera, porque também, e aí você reduz em 1, 2 parágrafos, muitas vezes é suficiente para você combater. Senão, você não isola o ponto necessário, a fonte de energia permanece, é um fundamento suficiente e autônomo para manter o acórdão. Você às vezes tem um RESP muito bem elaborado, mas morre por conta de uma percepção mal feita e você não quer que isso aconteça.